a persistência da escravidão na sociedade contemporânea e a responsabilidade de combater esta chaga é minha e sua. E durante esta semana, estudamos a importância da conscientização e o apoio a iniciativas contra a escravidão. Além disso, vimos o papel histórico do cristianismo na promoção de igualdade espiritual e dignidade humana, contribuindo gradualmente para o fim da escravidão. Também estudamos que os escritores do Novo Testamento abordaram a questão da escravidão, explicando que a sua ênfase estava na transformação espiritual das pessoas, em vez de liderar uma revolução política ou social. Eles promoveram a igualdade espiritual entre senhores e escravos, minando gradualmente as bases da instituição da escravidão. E argumentaram que o cristianismo, em sua essência, buscava uma transformação moral e espiritual na vida das pessoas, e que a mensagem de igualdade em Cristo, eventualmente, contribuiu para a erradicação da escravidão em diferentes partes do mundo. E a importância da unidade em Cristo e a transformação das relações familiares e sociais presentes na carta de Paulo também foram o objeto do nosso estudo. Em seus textos, ele instruiu os filhos a obedecerem aos seus pais e os pais a cuidarem dos seus filhos com amor e gentileza, enfatizando que as relações familiares são cruciais para a sociedade. Além disso, vimos que Paulo destacou também que todos têm o mesmo mestre em Cristo Jesus e que, por isso, ele promoveu a igualdade espiritual. E hoje, no final desta semana, vamos reafirmar que o Evangelho promove a unidade e a transformação de corações, e que a proteção e o bem-estar das crianças são preocupações centrais, ou deveriam ser, nas comunidades cristãs. E com isso, levando à promoção de ambientes seguros e amorosos para as famílias. No estudo de hoje, eu desejo enfatizar a importância da fé em Cristo como base para as relações justas e amorosas e a responsabilidade dos pais na criação dos filhos, e também destacar o papel e o compromisso das igrejas na proteção e promoção do bem-estar das crianças, contribuindo para uma sociedade mais compassiva, justa e amorosa. E dito isso, eu quero dizer para você, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, encerrando mais uma semana. Seja bem-vindo e bem-vinda você que está chegando aqui ao canal pela primeira vez. Deus te abençoe também. Aproveita você que está aqui no canal nos assistindo agora, deixe o seu curtir, comente, compartilhe em suas redes sociais e, acima de tudo, verifique se você está inscrito ou inscrita. E, é claro, ore por mim, porque eu quero orar por você. E falando em oração, você já deve saber que antes do final do vídeo, a gente ora pelo pedido que você deixa aqui na descrição do vídeo ou pelo pedido que você nos envia pelo WhatsApp. Por isso, eu quero falar para você que tem um pedido de oração e quer que eu ore por você, deixe aqui na descrição do vídeo ou nos envie um WhatsApp. E eu vou rodar a vinheta agora e depois vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isto é o certo a fazer. Honre o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar a pai e mãe, tudo irá bem e você terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. E escravos, obedeça aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. A escravidão é uma chaga persistente em nossa sociedade contemporânea, uma triste realidade que ainda afeta mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com os dados do Índice Global de Escravidão. Enquanto refletimos sobre esta terrível estatística, é importante lembrar que muitos líderes espirituais do passado estavam profundamente comprometidos com a causa da abolição da escravidão. Suas ações e palavras ecoaram a mensagem de que todos os seres humanos são filhos de Deus e merecem dignidade e liberdade. Neste contexto, surge a pergunta fundamental: qual é a nossa responsabilidade em relação aos filhos de Deus que ainda sofrem nas garras da escravidão? O trecho inspirador do hino cristão Holy Night nos recorda o compromisso de lutar contra a opressão, que é parte intrínseca da nossa fé. A afirmação de que correntes ele quebrará, pois o escravo é o nosso irmão e em seu nome toda a opressão cessará, presente no hino, ressoa como um chamado à ação para todos nós. Primeiramente, a nossa responsabilidade
começa com a conscientização. Precisamos estar cientes da persistência da escravidão moderna em nossos dias, reconhecendo que ela assume formas diversas, como trabalho forçado, tráfico humano e exploração sexual. Ignorar esta realidade é fechar os olhos para o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs que sofrem com a escravidão. Além disso, devemos nos comprometer ativamente em apoiar iniciativas que lutam contra a escravidão, contribuindo com nosso tempo e recursos. É preciso agir como agentes de mudança e fazer a diferença na vida daqueles que ensinam e anseiam por liberdade. Outro aspecto crucial da nossa responsabilidade é pressionar os nossos líderes políticos para que tomem medidas eficazes contra a escravidão. Isso inclui promover leis rigorosas, regulamentações e políticas que combatam o tráfico humano e garantam a justiça para todas as vítimas. Como cidadãos preocupados e conscientes, temos o poder de influenciar e promover mudanças significativas. A educação também desempenha um papel vital em nossa responsabilidade. Devemos compartilhar informações sobre a escravidão moderna em nossa comunidade cristã, em nossas escolas e igrejas. E isso não apenas aumenta a conscientização, mas também ajuda a quebrar preconceitos que perpetuam a exploração. A oração, neste ponto, é a ferramenta mais poderosa no combate da escravidão moderna. Podemos orar por aqueles que estão presos na escravidão, para que encontrem liberdade e cura, e orar por aqueles que trabalham incansavelmente para combatê-la, para que tenham força e sucesso em seus esforços. A responsabilidade, portanto, não termina com os nossos esforços individuais e coletivos, mas se estende à promoção de uma cultura de justiça e igualdade em nossas próprias vidas. Devemos examinar as nossas próprias ações e atitudes para garantir que não estamos contribuindo indiretamente para a exploração de outras pessoas, seja por meio de consumo de produtos relacionados à escravidão ou por meio de preconceitos enraizados. Em última análise, a nossa responsabilidade neste ponto para com os filhos de Deus escravizados é um chamado à compaixão, à ação e à mudança. Devemos nos lembrar que somos todos parte de uma família humana e que a liberdade e a dignidade são direitos inalienáveis de todos. Ao agirmos de acordo com este princípio, estamos honrando a mensagem daqueles líderes espirituais do passado que se esforçaram pela abolição da escravidão e continuamos assim a missão de lutar por um mundo mais justo e mais humano. E embora a escravidão durante a época dos apóstolos seja muito diferente significativamente daquela que conhecemos e que a história nos conta, ainda assim é intrigante porque os escritores do Novo Testamento não adotaram uma postura mais incisiva contra esta prática, demandando assim a sua abolição entre os cristãos da sua época. Os apóstolos, em primeiro lugar, não se consideravam reformadores sociais. Seu principal objetivo era serem arautos das boas novas da salvação em Cristo Jesus, priorizando a transformação espiritual das pessoas. Entretanto, isso não significa que eles ignoravam completamente a questão da escravidão. Pelo contrário, os escritores do Novo Testamento semearam os verdadeiros princípios da liberdade, como a igualdade espiritual entre senhores e escravos que, com o tempo, minariam as bases da instituição da escravidão. Sua abordagem foi comparada à de um lenhador que remove a casca de uma árvore, permitindo que ela morra gradualmente. O cristianismo, então, em sua essência, não buscou uma revolução política, social ou econômica, mas sim uma transformação moral e espiritual na vida das pessoas. E se os apóstolos tivessem se envolvido em causas políticas, poderia ter causado tumultos e prejudicado o crescimento da fé cristã. Os textos bíblicos de Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9, Colossenses 3, 22 a 4, verso 1, Filemão 16 e Tiago 5, versículos de 1 a 6, continham ali sementes de mudança que enfraqueceram gradualmente as amarras da escravidão. John Eddy, de forma eloquente, explicou que o cristianismo não atacou diretamente as estruturas sociais, mas buscou elevar o indivíduo independentemente da sua posição. A religião não esperou pela libertação física dos escravos, mas em vez disso, ofereceu-lhes consolo, esperança e dignidade espiritual, uma liberdade que transcendia as correntes terrenas. E com o tempo, o cristianismo triunfou sobre a escravidão. Na Inglaterra, figuras como John Wesley, George Whitefield e William Wilberforce desempenharam papéis cruciais na abolição da escravidão. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil encerrou esta instituição. No Brasil, a escravidão foi finalmente abolida em 1888. E em todos estes países, foi a influência cristã
que desempenhou um papel vital na erradicação desta prática. Logo, os escritores do Novo Testamento podem não ter liderado uma revolução direta contra a escravidão, mas a sua mensagem de igualdade espiritual e dignidade humana acabou por minar esta terrível mancha da civilização. O cristianismo não apenas proclamava a salvação em Cristo, mas também contribuiu para a transformação moral e social ao longo da história. Em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9, que foi o texto central do nosso estudo esta semana, Paulo não só falou sobre os escravos e os seus senhores, mas ele continuou a abordar a unidade que Deus proporciona à humanidade e à igreja por meio de Cristo. Ele toca em dois delicados problemas nas esferas familiares e sociais: a relação entre as gerações e a relação entre escravos e senhores. Paulo instruiu os filhos a obedecerem aos seus pais no Senhor, fundamentando isso na justiça divina, com promessas de bênçãos. Da mesma forma, os pais são exortados a não provocarem os seus filhos, mas a guiá-los na disciplina e admoestação do Senhor. As relações familiares são cruciais para a sociedade, e o abuso intergeracional causado pelo pecado só pode ser superado em Cristo Jesus. Paulo também orientou os escravos cristãos a servirem os seus senhores com temor e sinceridade, não endossando a escravidão, mas enfatizando a autenticidade da sua fé. Em todas as circunstâncias, devemos permanecer fiéis à nossa fé e em nosso relacionamento em Cristo e com Cristo. Para os escravos, assim como José no Egito, que não podem mudar a sua situação, Paulo recorda o mistério do Evangelho e a exaltação que Cristo lhe proporcionou nas regiões celestiais. Eles devem trabalhar para os seus senhores como se estivessem servindo a Jesus, refletindo a essência da atitude cristã, caracterizada pela sinceridade, diligência e integridade em relação ao trabalho e à vida. Paulo também instruiu os senhores de escravos a agirem da mesma maneira com os seus servos, tratando-os como Jesus, o seu mestre, os tratou. Isso não apenas enfraquece as bases da escravidão, mas estabelece o princípio cristão de que todos têm o mesmo mestre, Jesus, o Cristo. Paulo acreditava que ao pregar o evangelho da unidade e amor em Cristo Jesus, a escravidão ruiria por si mesma. Portanto, todas as relações sociais e econômicas deveriam estar fundamentadas em Cristo, eliminando assim a discriminação e a exploração. Ao estabelecer que todos, escravos e senhores, têm o mesmo mestre, Paulo destaca que todas as relações sociais e econômicas devem ser enraizadas na fé e na obediência a Cristo. Suas palavras em Efésios não estavam apoiando a escravidão, mas sim minando a sua base ao enfatizar a igualdade espiritual diante de Deus. E seguindo o exemplo de Jesus, que não fazia acepções de pessoas, Paulo insistiu que os senhores tratassem os seus trabalhadores também com justiça e amor. Por isso que a mensagem central é clara: o Evangelho promove a unidade e a transformação de corações. Paulo acreditava que à medida que as pessoas abraçassem esta mensagem, as estruturas sociais injustas, como a escravidão, seriam gradualmente desafiadas e superadas. O compromisso de viver em Cristo, independentemente das circunstâncias, leva a uma atitude sincera, diligente e perfeita em relação ao trabalho e à vida. Portanto, em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9, Paulo não está endossando o sistema opressores, mas sim instruindo os crentes a viverem a sua fé de forma autêntica, buscando a transformação das relações familiares e sociais em um contexto de amor, justiça e igualdade, com Cristo como alicerce de tudo. E anote aí, a verdadeira mudança começa no coração e a unidade em Cristo é o caminho para superar todas as divisões e injustiças no mundo. É por isso que nós, os crentes em Jesus, temos um profundo apreço pelo casamento e pelos filhos, valores que estão intrinsecamente ligados às nossas crenças fundamentais. A importância da família como um veículo para o crescimento espiritual é uma ênfase comum para nós, pois destaca que Deus nos abençoa por meio da nossa família. Nós, os pais, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor e a obedecer a Ele, demonstrando, através do exemplo e palavras, que Cristo é um disciplinador amoroso. A ênfase na valorização dos filhos é evidenciada em várias declarações da Bíblia, que reconhecem os filhos como preciosos dons de Deus, confiados aos cuidados dos pais. Estes mandamentos ou declarações apontam que os pais são responsáveis pela proteção da criança contra abusos, violência e exploração, destacando aqui que a disciplina excessivamente severa pode levar ao ressentimento, rebeldia e desânimo.
Por isso que as Escrituras apontam métodos mais suaves de disciplinas, que permitem às crianças aprenderem através do raciocínio e das consequências de suas escolhas. Além disso, o lar deve ser um oásis seguro para o refúgio em meio a um mundo caótico. Mas quando o lar é desestruturado, as comunidades de crentes devem se tornar lugares seguros para as crianças, oferecendo cura emocional e espiritual àqueles que foram afetados por traumas em seu lar ou fora dele. Essas preocupações com a proteção e o bem-estar das crianças não são modismos novos nas comunidades de crentes. Há muito tempo, as igrejas têm abordado questões relacionadas à segurança e ao cuidado das crianças, estabelecendo diretrizes para enfrentar estes problemas. Muitas igrejas cristãs reconhecem a importância destas questões e possuem departamentos dedicados a atender às necessidades da família, como, por exemplo, Ministério da Família, da Criança, da Mulher e até o Ministério dos Jovens. Esses departamentos desempenham um papel vital na promoção de ambiente seguro e amoroso para as famílias cristãs, onde os valores cristãos são transmitidos de geração em geração. Para as igrejas cristãs, o compromisso com a proteção e a promoção das crianças vai além das palavras e se reflete em ações concretas como a implantação de programas educacionais que enfatizam a importância do cuidado e da orientação dos pais. Estes programas buscam capacitar os pais a desempenhar o seu papel de educadores espirituais e provedores de um ambiente seguro e amoroso para os seus filhos. Além disso, as igrejas trabalham em estreita colaboração com instituições e organizações que compartilham o mesmo compromisso com o bem-estar das crianças. Isso inclui parcerias com escolas, organizações de assistência à infância e agências governamentais que garantem que as crianças e as suas famílias recebam o apoio necessário. A valorização da família e das crianças dentro das comunidades cristãs não é apenas uma crença fundamental, mas é parte fundamental da minha e da sua missão. As igrejas, ao seguir os princípios estabelecidos em suas declarações oficiais por meio dos seus diversos ministérios, elas buscam criar um ambiente onde as crianças possam crescer em segurança, amor e fé, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais compassiva, justa e amorosa. Por isso que eu e você, como membros da Igreja de Deus, devemos estar preparados para lutar contra a escravidão, lutar contra a opressão, proteger as nossas crianças, amar os nossos filhos, amar as nossas esposas e sermos o Jesus que os filhos, a esposa e a sociedade verão em nós. Por isso, pense nisso, leia a sua Bíblia, ame ao próximo como a si mesmo e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E este momento de oração é aquele momento em que eu oro pelo pedido que você faz quando você deixa aqui na descrição do vídeo o seu pedido ou quando você nos envia um WhatsApp. Quem pede oração por sua mãe é a Patrícia Américo. Ela diz, por favor, ore pela saúde da minha mãe. Também tem um pedido aqui especial que não dá para dizer o nome da pessoa porque a sua identificação aqui são números e letras, arrobas, então não dá para dizer o seu nome, mas diz assim o seu pedido. Eu peço oração por minha saúde espiritual e material e ore por minha família. Também vamos orar pelo pedido do Luiz Gustavo, que pede oração também por sua família. Do jeito que você está, ore comigo. Pai amado que estás nos céus, estamos aqui trazendo os pedidos que foram feitos pelos nossos queridos amigos internautas. Ó Deus, os pedidos que entregamos em tuas mãos hoje são pedidos por saúde, por família, mas também aqueles que pediram por saúde financeira, falta de emprego, dificuldades de honrar compromissos. Então, ó Deus, no mundo onde as finanças estão de pernas para o ar, onde as nossas economias parecem que não resolvem os nossos problemas. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor seja o nosso guia para nos ajudar a resolver os nossos problemas financeiros. Ó Deus, não só a saúde física, mas a saúde financeira dos lares precisa da tua ajuda. Ó Deus, que o Senhor nos conduza a fazer escolhas sábias para honrarmos os compromissos. Nos ajuda também nas dificuldades que enfrentamos, porque muitos estão sem emprego e não têm como honrar os compromissos que não param de chegar. É conta de água, é conta de luz, é alimento. Que o Senhor promova os meios para estes teus filhos honrarem seus compromissos. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, que o Senhor hoje nos dê um dia feliz na tua presença e nos ajude
preparando-nos para o teu reino. E vem logo, Jesus. Queremos estar na eternidade contigo. Não há méritos em nós, mas pela graça de Cristo Jesus, morto na cruz do Calvário, seu sangue vertido em nosso favor, é que te oramos e desde já te agradecemos. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco até este momento aqui. É importante saber que você participa do nosso momento de oração. É importante saber que você ouve a Web Rádio Ecoar, onde este conteúdo também está. E é importante que você saiba que você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.